No dia 26 de dezembro de 2001, na vila de Kildmore, no condado de Limerick, na Irlanda, Gary Battles, de então 61 anos, estava voltando para casa à noite depois de ter tomado 2 doses com seu amigo no pub The Seven Sisters. No caminho, quando estava já a poucos minutos de casa, Gary percebeu uma luz muito forte, que era suficiente para ele conseguir ler um livro só com ela, e vinha do outro lado da rua. Sua atenção se voltou para a estranha luz e de repente sua próxima memória de estar a bordo de uma nave com outras cerca de 40 pessoas que estavam todas enfileiradas ombro a ombro. As pessoas, incluindo Gary, estavam completamente imóveis. Inclusive, ele conta que só movia os olhos e por isso não conseguiu olhar muito em volta. Mas notou que eram todos homens de diferentes faixas etárias e etnias. O homem ao seu lado, inclusive, vestia um casaco que parecia ser da época das grandes navegações, algo que Colombo usaria, e também um chapéu típico daquela época. Sua próxima lembrança é de estar em outro ambiente. Desta vez era uma espécie de convés com visão 360 graus, e foi neste momento que um ser alienígena surgiu. Gary conta que não notou se o ser tinha braços, pernas e nem percebeu seu tamanho. Ele apenas se recorda da cabeça em formato de cone e grandes olhos negros que pareciam quase como espelhos. O ser se aproximou e, através de telepatia, lhe disse que Gary não estava aterrorizado como os outros. Gary confirmou que não estava mesmo com medo e retrucou, perguntando se deveria estar. Em seguida, o ser questionou qual lugar ele gostaria de ver. Gary respondeu que queria ver o Polo Norte, e então, em uma velocidade como em um piscar de olhos, a nave foi para o Polo Norte da Terra. Gary conta que a viagem era como se estivesse dirigindo através de uma tempestade de neve a 800 km por hora. Durante o diálogo com o alienígena, o ser disse a Gary que dentro de 850 anos, um asteroide do tamanho da região de Munster, localizado ao sul da Irlanda e que possui uma superfície de mais de 24.600 km², irá se chocar contra a Terra e extinguir a espécie humana. O asteroide inclusive virá do 35º quadrante. O ser ainda informou que eles estavam há 4 milhões de anos mais avançados que a raça humana e que observam nossa espécie por milênios, e que a constatação dos extraterrestres era de que os humanos eram bons somente em 2 coisas: guerra e mentira. Gary não se recorda quanto tempo durou a abdução, pois quando sua experiência acabou ele nem mesmo fazia ideia do que havia lhe acontecido. Foi somente depois que lhe devolveram um casaco que foi encontrado no teto do hospital regional que estes pequenos fragmentos de memória da sua abdução vieram à tona. Neste caso, temos um relato com informações sobre o futuro da Terra. Há muitos incidentes de abdução em que os seres dão conselhos à espécie humana, na maioria das vezes vinculadas justamente à questão dos conflitos e do meio ambiente, mas são raros aqueles em que os seres dão algum tipo de data sobre acontecimentos futuros. E isso nos leva à questão de que como esses seres conheciam o futuro da humanidade. Será que eles são viajantes do tempo? Ou será que eles, como viajantes espaciais, descobriram também alguma forma de se viajar no tempo? De qualquer forma, para que eles façam a afirmação de que o fim da humanidade vai se dar desta forma, eles têm que ter viajado para o futuro e depois retornado ao nosso tempo atual. De fato faz sentido, tendo em vista que um dos grandes perigos para determinar o fim de nossa espécie é justamente um asteroide. Os conflitos nós podemos tentar remediar aprendendo a respeitar uns aos outros. A natureza, nós ainda podemos parar de poluir e destruir o meio ambiente e ainda podemos construir tecnologias que possam talvez recuperar nosso planeta. Mas um asteroide seria extremamente difícil de remediar, seria um fim imediato e sem possibilidade de voltar atrás e corrigir.
Nossa única esperança seria se até lá tivermos algum tipo de defesa planetária, algo que já existe hoje em dia, mas é baseado completamente em ideias para formas de defender o planeta de asteroides e também o monitoramento dos asteroides do sistema solar. Mas ainda assim, essa é uma tarefa muito difícil. Primeiro, que são milhares de corpos celestes diferentes que podem ter suas órbitas alteradas por inúmeros fatores. Por isso é muito difícil conseguir prever com precisão por onde um asteroide irá passar exatamente. Além disso, tem ainda o fator externo, pois um asteroide pode vir de fora do sistema solar, a exemplo do Oumuamua, que foi um objeto interestelar que entrou em nosso sistema solar, deu a volta no Sol e foi embora, e nós conseguimos detectá-lo somente quando ele já estava bem próximo de nós. Então, pode ser também algo que nos pegue de surpresa. Para completar, ainda tem a dificuldade de se conseguir desviar um objeto como este de bater na Terra. Destruir o asteroide não seria uma boa opção, pois os pedaços restantes continuariam vindo em direção à Terra. Desviar o asteroide é outro desafio, pois precisaria que ele fosse detectado muito antecipadamente, para que a tecnologia para isso fosse colocada em um foguete, lançada, alcançasse o asteroide, conseguisse entrar em sua órbita e então cumprir o serviço de desviar dele. É tudo extremamente complexo, por isso é totalmente plausível que o fim da humanidade possa se dar justamente por este tipo de catástrofe. E nós humanos, devido ao nosso curtíssimo tempo de vida em comparação com o universo, temos a falsa ideia de que um asteroide cair na Terra é algo longe na nossa realidade, mas muito pelo contrário, isto é um fato. A questão não é se um dia o asteroide vai cair na Terra, mas sim quando isso vai acontecer. Outro aspecto muito interessante do relato de Gary é quanto aos homens enfileirados na nave, sendo um deles vestido como uma pessoa da época das colonizações europeias. Podemos imaginar que poderia ser uma coincidência, o homem poderia apenas estar fantasiado, vindo de uma festa ou algo do tipo quando foi abduzido, ou então fazer parte de alguma guarda especial de algum país que se veste ainda como nos tempos antigos. Mas existe a possibilidade de que vários daqueles homens sejam de épocas diferentes, já que o próprio alienígena revelou o futuro da Terra e da espécie humana. Então, eles são capazes, teoricamente, de viajar no tempo e poderiam estar fazendo uma verdadeira coleção de humanos de várias épocas diferentes. Mas a pergunta seria, para quê? Já houve outros casos ufológicos relatando este tipo de cena, em que aparecem pessoas colocadas de uma forma que se assemelha a um museu ou um zoológico, e pessoas normalmente de épocas diferentes da humanidade. Talvez os seres querem de alguma forma salvar a humanidade recolhendo pessoas de épocas diferentes, talvez um grande artista que viveu em uma época passada, um indígena, um líder de alguma sociedade humana importante e pessoas aleatórias com características diferentes para formar uma nova civilização humana bem diversa. É claro que tudo que eu falei são suposições, e o relato de Gary também não pode ser comprovado como real, mas é interessante pensarmos em todos os aspectos do que ele diz e compararmos com a nossa realidade e as possibilidades existentes. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.